Boa noite. Preocupação em Campinas. Violência contra a mulher gera protestos em Barão Geraldo. Esporte. Centro Olímpico de Campinas prepara atletas para as Olimpíadas 2016. E no TJ Cultura de hoje vamos mostrar as tendências de decorações com papéis de parede. Está no ar o TJ PUC. Medo e insegurança são o que sentem muitas mulheres em Campinas. A violência cresce na região de Barão Geraldo. A Delegacia da Mulher da cidade registra por mês cerca de 600 casos. Uma das vítimas falou com a nossa reportagem, mas por medo e vergonha não quis ser identificada. No dia a gente começou a discutir, ninguém estava levantando a voz nem nada, só que ele começou a perder o controle, começou a bater no meu portão e falar coisas como você acha que só porque você é mulher você não vai apanhar. Ele me prendeu no meu quarto, ele ficava me jogando na cama e eu caí assim. E numa dessas eu tentava sair do quarto, né, mas ele ficava na porta, prendendo. Só que eu tentava, só que aí numa dessas ele veio, me jogou na cama, veio por cima de mim e começou a apertar meu pescoço, assim. Aí nessa hora eu já tentei fazer assim, em todo esse processo eu já tava chorando, então eu saí correndo, falar pra ele parar, só que ele não parava. O que essa jovem passou com o ex-namorado acontece com muitas outras adolescentes no país. E para tentar reverter essa situação, é preciso entender que a violência contra a mulher é uma dura realidade. As pessoas falam que a violência ela não existe, que a violência contra a mulher, que hoje a mulher ela já conquistou todos os seus espaços e que hoje a violência contra a mulher ela não faz parte do nosso cotidiano. Isso é uma inverdade e tem até aquele dado que mostra, né, a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Ao mesmo tempo em que a violência contra a mulher vem gerando inúmeras vítimas pelo Brasil, muitos grupos vêm se unindo na tentativa de erradicar esse tipo de violência. Um desses muitos grupos é o coletivo feminista Rosa e Lilás, formado por alunas da Unicamp. O coletivo feminista não está presente apenas aqui em Campinas, mas em muitas outras cidades do interior do estado. E foi uma iniciativa aqui das meninas da Unicamp por conta dessa situação toda, mas hoje o coletivo já existe em outros lugares, inclusive na Unesp Franca, em Araraquara, na USP, Sorocaba, em outras cidades pelo estado. E a nossa intenção é que o debate sobre a questão da opressão contra a mulher, em especial da violência física e da violência sexual contra a mulher, seja um debate permanente, seja combatido diariamente. Eu decidi fazer um relato e colocar no Facebook, para uma forma de conscientizar as pessoas de que isso acontece muito mais perto do que elas imaginam, e uma forma de não deixar isso barato, sabe? Caso sofra algum tipo de violência, a mulher campineira deve se dirigir ao endereço que aparece embaixo da sua tela para registrar a ocorrência. A sociedade ainda luta por direitos humanos, já definidos em leis mundiais. Em Campinas, grupos ligados ao movimento em favor da diversidade sexual mostram as conquistas. Junho é conhecido mundialmente como o mês da diversidade sexual. Em Campinas, a comemoração será especial, já que este ano houve o primeiro casamento comunitário entre homossexuais na cidade e o Centro de Referência LGBT está completando 10 anos. O Centro de Referência é um órgão público que está aqui para quê? Para conseguir nivelar os direitos, que não é nem mais igualdade, é equidade mesmo. Vai além da igualdade, né? Como que a gente consegue conquistar a equidade de direitos? Então a gente tenta, quando nós resolvemos organizar o casamento, foi tentando isso. Vamos tentar dar uma sacudida. Tem recebido um número bem diversificado de denúncias, de homofobia, violência física, violência psicológica, assédio moral, bullying, né, na escola. Nós temos casos também de violação de direitos do órgão público. O órgão público, seja a saúde, às vezes a escola, violam o direito da pessoa LGBT. Este é o cartório onde no mês de março foi realizado o primeiro casamento coletivo entre pessoas do mesmo sexo em Campinas. Apesar da conquista, a luta continua. Paulo Mariante, do Grupo Identidade pela Diversidade Sexual, explica que no momento a pauta é pela popularização da lei municipal que criminaliza a homofobia. Essa lei tem que ter em toda a unidade básica de saúde, em todo o hospital, em toda a escola, né? Todos os equipamentos públicos municipais, pelo menos. O cientista social Tiago Duque destaca a relevância dos movimentos. O movimento pela diversidade sexual tem um papel importante hoje porque nós estamos cada vez mais vivendo um contexto em relação ao gênero e à sexualidade no Brasil bastante autoritário e conservador.
Então esse movimento ele vem colocar em discussão conceitos, posturas e valores que esse autoritarismo e esse conservadorismo há muitos anos vem reiterando. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Os casos da dengue aumentam na região metropolitana de Campinas. Em Hortolândia, os números são preocupantes. E enquanto isso, a falta de consciência ainda coloca muitas vidas em risco. Todos os anos, na época das chuvas, as cidades se preparam para conter a proliferação do mosquito da dengue, mas mesmo assim, os casos da doença continuam a aumentar. Segundo pesquisas da Secretaria de Saúde, a cidade de Hortolândia teve o número de casos da doença dengue aumentados em relação ao ano passado. O aumento foi de 342%, o que leva a cidade a ser a segunda colocada no ranking da região, perdendo apenas para Campinas. O trabalho que tem sido feito em Hortolândia está sendo o mesmo. A zoonose tem uma equipe que trabalha todos os dias, passando nas casas, olhando as caixas d'água. Aquelas caixas d'água que estão abertas, eles estão fornecendo material, tela, e olhando também para ver se tem água parada, né? Planta com água, mas eles encontram resistência. Até agora, Hortolândia recebeu 2.304 notificações da doença, sendo 535 casos positivos e 240 casos negativos. 1.529 ainda aguardam o resultado dos testes. Um dos problemas que a gente tem visto de pacientes reclamando é a reciclagem próximo da casa, terreno baldio também, que o pessoal joga lixo, e até mesmo casos assim de ferro velho, é o que mais a gente tem visto. Eu peguei 2 vezes, eu estava trabalhando numa fábrica e justamente lá tinha muita vasilha de água. Só que ninguém tomou providência e eu também não sabia que era dengue. Eu fui saber depois que eu passei pelo médico. Só reforçando, os sintomas da doença são febre alta, manchas e dores no corpo e o que pode ser confundido até com resfriado. Portanto, não se automedique e procure um posto de saúde mais próximo. E no próximo bloco, dicas da previsão do tempo. É 1 minuto e já voltamos. Já se passaram meio ano que os novos vereadores de Campinas tomaram posse. Você sabe, até agora, o que foi produzido por esses novos vereadores? Entre projetos, nomeação de ruas, fiscalização do trabalho do executivo, a função do vereador é representar o cidadão que o elegeu. E o trabalho deles deve refletir a vontade do eleitor. As chamadas indicações, que são na verdade a transmissão das reclamações por parte da população para algum determinado problema, como por exemplo a limpeza de vias públicas, a manutenção de terrenos ou até mesmo projetos relacionados a nomes de rua ou a homenagem a personalidades, dão a sensação rápida de que o trabalho do vereador está sendo feito. Mas será esse mesmo o real papel do vereador? Fundamentalmente, o trabalho do vereador é, como legislador, primeiro, fazer leis e fiscalizar o executivo. Então, o cidadão acha que o vereador vai tapar o buraco, o vereador vai podar a árvore, o vereador vai limpar a rua. Não, isso aí é tudo com o executivo. Quando se fala de medir a ação de um parlamentar pelos projetos apresentados, eu entendo como sendo um equívoco. Eu acho que o trabalho do vereador é criar projetos de leis, né, que beneficiem a população e a cidade de uma forma geral. Então eu acho que o trabalho é esse, porém aqui ele não está sendo bem feito. Até o início de junho, o total de indicações chegaram a 5.219, totalizando de todos os 33 vereadores. De projetos de lei, foram apenas 249 apresentados, sendo 34 deles aprovados pela Câmara, 32 promulgados pelo Executivo, 2 vetados pelo Executivo e 2 não sancionados pela Câmara. E agora vamos mudar de assunto. Já foi dada a largada para as Olimpíadas de 2016 no Brasil. Em Campinas, os atletas já se preparam num centro esportivo criado para melhorar o rendimento de cada um deles. Correr, lançar,
treinar. Esta é a rotina de quem quer ser um medalhista olímpico. Aqui, no Centro Esportivo de Alto Rendimento de Campinas, construído pelo governo federal em 2007, visando o ciclo olímpico, vários atletas treinam diariamente. O professor e atleta do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, Thiago Bueno, fala das conquistas e dificuldades que os atletas do centro enfrentam. A gente aqui já tem 7 medalhas em Pan-Americanos. Temos a Fabiana Murer, que é a maior revelação do esporte, do atletismo de Campinas. Mesmo se tratando de uma cidade grande, a gente tem que ir atrás, a gente tem que mostrar seriedade, a gente tem que se esforçar muito para revelar o atleta. Se na pista de atletismo os atletas treinam duro, aqui na natação não é diferente. Eles treinam até debaixo de um mau tempo. O complexo aquático possui 2 piscinas para natação e uma para saltos ornamentais. Nele treinam clubes como Guarani, além de atletas olímpicos e paralímpicos, como o nadador José Aparecido Costa Filho, que explica a importância do esporte. Tem que ter a mesma visão. Se quer chegar em algum lugar, tem que treinar bastante. O técnico Ulisses Martinho, um dos responsáveis pelo centro, fala da revelação e formação dos atletas. Utilizamos o esporte primeiro para a formação da pessoa, né? Então, além do desenvolvimento físico, tem essa formação, o esporte competitivo trabalha a disciplina, trabalha a organização e essa força de vontade e capacidade que ele leva não só para o esporte, mas para a vida. Com o César Cielo, que surgiu há alguns anos, teve esse crescimento mais. Então, acho que o esporte no Brasil acontece um pouco disso, né? Surgiu o Guga, uns 2, 3 anos depois, teve um monte de revelações no tênis. Aqui no Brasil nós estamos aí há 3 anos da Olimpíada e não vimos muita coisa ainda não. Então, na prática, está faltando um pouquinho disso. Nesta época do ano, a frente fria toma conta do clima da nossa região. Veremos como fica a previsão do tempo para os próximos dias e dicas de como se prevenir contra doenças causadas pelo frio. A temperatura volta a cair esse final de semana em Campinas. A previsão é de ainda mais frio. No domingo, o tempo fecha e há possibilidade de pancadas de chuva. Já no começo da semana, o tempo permanece estável com temperaturas ainda baixas. Essas mudanças repentinas de temperaturas prejudicam a saúde e abrem caminho aí para as gripes, resfriados e doenças respiratórias, tão comuns nessa época do ano, e que atingem principalmente as crianças e os idosos. E para saber quais os cuidados que a gente deve ter e como se proteger, eu fui conversar com um especialista. Por que nessa época do ano é tão comum as pessoas apresentarem alergias e doenças respiratórias? Oi, Thalita. É basicamente por conta da mudança do clima. O nosso inverno aqui no Brasil é um clima seco e, com isso, aumenta a quantidade de poeira nas ruas e, com isso, desenvolve mais alergia respiratória e doenças respiratórias e é tão comum no nosso meio, principalmente em idosos e crianças. E quais os cuidados que a gente deve ter diante dessas mudanças de temperatura? No caso das crianças, seria interessante os pais comprarem o umidificador de ambiente e sempre estar tentando hidratar as mucosas, tomarem bastante água e se apresentar alguns sintomas, procurar um médico o mais rápido possível. E fala um pouquinho pra gente como que a gente pode diferenciar a gripe de um resfriado. Basicamente, os sintomas são os mesmos, mas a gripe ou acometimento é mais grave. A criança pode apresentar febre, pode apresentar vômito, diarreia, pode ficar desidratada. E o tratamento é o que a gente chama de sintomático. Não existe um remédio específico para a gripe ou para o resfriado. A gente trata os sintomas e os sinais. Agora que você já aprendeu um pouco com a Thalita, vamos falar de arte e cultura. Os ambientes internos ganharam mais um aliado na decoração. E desta vez, a novidade está nas paredes. Sofisticação e praticidade são 2 elementos dessas novidades que você confere agora. Listrados, coloridos, divertidos. Eles voltaram com tudo. O papel de parede invadiu o mundo decor e deu mais vida aos ambientes internos. O Gilmar é designer de interiores e vai falar um pouco mais do universo das paredes pra gente. É isso mesmo, Gilmar? O papel de parede pode ser usado em vários ambientes? Pode ser usado sim em vários ambientes, dependendo da situação de ambiente que você tenha. Remetendo ambiente com umidade por causa de lavabo, paredes de sala, de quartos,
dá para ser utilizado em toda a casa. E o ambiente com papel de parede, ele pode ser composto por paisagismo e objetos? Nós temos uma ambientação aqui, exatamente com papel de parede em listras, compondo com o vaso, com coqueiro e dinheiro em penca, para deixar um ambiente mais harmônico, mais descontraído. O papel em listras em tons esverdeados para que dê uma profundidade ao ambiente. E agora falando em custos, ele atende a todos os públicos? Sim, com certeza. Temos papéis de paredes de A a Z, para todos os bolsos. E na hora da aplicação, é necessário um profissional? Sim, com certeza. Para todo esse tipo de trabalho é necessário um profissional habilitado, porque existe um processo todo a ser trabalhado. Desde o início tem que ter uma parede preparada, recuperada, lisa, para que esse profissional possa executar o trabalho. E agora, para encerrar, o Gilmar vai mostrar o resultado de um ambiente decorado. E aqui a proposta foi remeter o antigo ao novo. Papel de parede em tons alaranjados, com um deck de madeira de demolição, onde nós compomos bromélias e um vaso com dracena para o ambiente ficar em harmonia. Gilmar, muito obrigada pela sua participação. O TJ Cultura fica por aqui. Até semana que vem. E essa edição fique por aqui. Fique agora com as imagens das seleções participantes da Copa das Confederações, que começa amanhã. Uma boa noite a todos. Uma boa noite e até a próxima edição.